Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui é o Marcos Vanderlit, do Instituto Olos. E neste áudio aqui, que trata de mentoria para um novo tempo, eu quero trazer um tema muito interessante, que é um tema que eu trabalho muito com os meus clientes de mentoria, e eu exercendo o papel de mentor, sobre a questão das mudanças. As mudanças é algo assim que está acontecendo a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada milissegundo. Mas é muito importante que os clientes de mentoria saibam olhar adequadamente para as mudanças. Porque as mudanças, elas se apresentam de diferentes formas no nosso mundo. Então, é bastante interessante explorar esse ponto, para que as pessoas tenham assim, uma consciência e uma capacidade de se conduzir frente a essa dinâmica da vida. A dinâmica da vida se dá pelas mudanças. Então, eu gostaria de dizer assim que tudo que o ser humano vive no planeta Terra é processual e, portanto, cíclico, né? Porque tudo está em movimento o tempo todo, né? E tudo que acontece nesse movimento é em forma de ciclo. Algo começa e algo termina. Então, nós vivemos ciclicamente. E esses ciclos são regidos por expansão e recolhimento. Quando a gente começa algo novo, aquilo vai se expandindo, aquilo vai começando, né? De repente, aquilo começa a funcionar bem, que é uma fase de função, aquilo funciona por um tempo, né? E depois aquilo vai decaindo, sabe? Vai terminando, vai chegando ao final, que é o recolhimento do ciclo. Então, tudo no universo se rege por expansão e recolhimento. Então, a cada ciclo, cada almoço, por exemplo, cada escovar os dentes, cada beijo que você dá, cada dia, cada atendimento a um cliente, cada projeto, cada processo que você conduz, ele sempre vai ser cíclico, né? Sempre vai ter uma expansão inicial, aquilo começa a funcionar e depois de um certo tempo ele vai terminar. Pode ser que leve muito tempo para terminar, ou seja, algo rápido, né? Mas quando algo termina, a gente teve um aprendizado com aquela experiência e aquilo se torna uma base para um novo ciclo, para uma nova atividade. Então, eu crio o quê? Uma nova matriz mental. Então, eu começo algo novo, diferente de como eu comecei antes. Então, isso é o processo de evolução. Então, o ser humano, ele faz mudanças, por exemplo, evolutivas, né? Ele vai evoluindo, porque os ciclos vão passando. Então, existem vários tipos de mudança. A primeira mais conhecida é exatamente essa. É a mudança dos ciclos. Aí eu gostaria de também ir um pouco mais adiante, né, dizendo que quando um ciclo ele inicia, ele chega até um certo ponto, né, onde as coisas funcionam. Então, isso é uma adaptação, né? O ser humano precisa se adaptar a algo novo. E aquilo, quando o ciclo termina, vem um novo ciclo seguinte, que também é uma nova adaptação. Então, o que o ser humano faz? Ele só pode se adaptar aos novos momentos, às novas situações que se apresentam na vida dele. Porque tudo que a gente vive vai terminar. Então, isso é muito legal, é muito interessante entender esse processo, né, de inícios e fins, de ajustes constantes que nós precisamos fazer, ou de adaptações, e saber que tudo vai terminar. Então, para isso, a gente não precisa ter medo da mudança, né, porque é um processo natural, é normal tudo mudar, não é? E aí vem os ciclos, não é? Essa é uma forma da gente ver, né? Então, o ser humano, ele também pode fazer mudanças porque ele faz um desenvolvimento de alguma coisa.
né? Por exemplo, assim, quando a pessoa desenvolve uma metodologia, ou desenvolve uma nova forma de trabalhar, ou ele faz uma melhoria na sua equipe, então essa equipe consegue melhores resultados. Então, essa obtenção de melhores resultados é também uma mudança, referente ao mês anterior. Então, assim, qualquer coisa que a gente esteja desenvolvendo, não é? Melhorando, também é uma mudança. Veja que interessante. Mas existem também as mudanças da transformação. A mudança do desenvolvimento são melhorias que a gente faz no dia a dia sem mudar o conceito, mas a transformação é uma mudança conceitual. Ou seja, é necessário, de repente, adquirir uma nova visão e mudar a sua vida. De repente, eu vou mudar um jeito de viver, um jeito de estar no mundo, eu vou fazer com que eu viva mais feliz. Então, isso é uma transformação, né? E isso implica realmente o quê? Numa mudança de visão. Então, a transformação é uma mudança de visão e é um novo jeito de fazer alguma coisa, né? Então, isso é uma transformação. Ele é mais do que o desenvolvimento, que são melhorias que não exigem mudança de mentalidade, né? Então, as mudanças, elas podem ser exatamente aquelas que eu já citei antes, né? Que são as mudanças naturais, as mudanças naturais dos ciclos, né? Então, terminou um ciclo, eu começo daí depois um novo ciclo, e o final de um ciclo, o início do ciclo é uma mudança. Mas o ser humano, por exemplo, ele também vive grandes fases ou grandes ciclos na vida dele, que são os ciclos de 7 em 7 anos. Então, você fala muito dos setênios. Os setênios são as mudanças que a gente faz a cada 7 anos. A vida, ela pede com que nós façamos mudanças a cada 7 anos, mais ou menos. Eu preciso viver algo mais evoluído, algo mais em comunhão com a vida. A minha vida vai evoluindo, né? Então, esses saltos de evolução, eles se dão aproximadamente em 7 anos, né? Então, as pessoas que estão na faixa aí de 28, 35, 42, 49, são pessoas que estão fazendo grandes reformulações na sua vida. Então, é uma passagem para um novo tempo, né? Morre o velho e nasce um tempo novo, um novo eixo de vida, uma nova razão de viver. Então, isso é uma outra mudança. Uma outra mudança também, por exemplo, é a mudança que advém dos insights. Então, por exemplo, você tem um insight, ou seja, uma sacação, né? De repente, algo fica claro para você, mas isso vem da sabedoria. Então, todo ser humano ele tem uma sabedoria interna e quando a pessoa está pronta, aquele insight vem. E a pessoa, de repente, saca na vida dela que ela tem que fazer algo novo, algo diferente, e fazer uma mudança, uma transformação ou uma melhoria, seja lá o que for. Mas isso também é uma mudança. Então, veja bem que as mudanças, elas vêm, então, de insights que a gente pode ter, o ser humano tem, né? Outra mudança que pode acontecer na vida do ser humano é a mudança probabilística, porque a vida é probabilística, né? Você está vivendo um ciclo, mas o ciclo não chega ao seu final, ele é interrompido. Ele vem alguma coisa de fora que interrompe tudo aquilo. Por exemplo, ninguém esperava uma pandemia, e veio uma pandemia, e aquilo foi algo assim que interrompeu muitos processos, interrompeu muitas vidas, interrompeu os tipos de trabalho, interrompeu empresas, inclusive. Então, isso é uma mudança também que vem de fora, que é a questão da impermanência. Então, no fundo, a gente precisa entender que tudo é impermanente e pode não ter nascido. Então, isso é uma qualquer um pode fazer qualquer coisa, e aquele ciclo que você está vivendo, que pode ser um vários, aqui vai ter assim, um alimento. Uma outra mudança, né, por exemplo, que pode existir, é quando você senta na mesa e começa a pensar, e de repente você tem
uma percepção, então você vai reformular alguma coisa. Então você vai reformular seu relacionamento em casa com a sua esposa, com o seu marido, você pode reformular algo no teu trabalho, na tua empresa, na tua organização. E isso é uma mudança que vem, né, a partir de uma reformulação. E isso significa que você vai ter um novo tempo também, em algum aspecto da sua vida. Então, isso é algo que você sentou, pensou e veio a ideia da reformulação. Então, isso é uma nova mudança que tem. Não é? Na realidade, o ser humano evolui sempre, o tempo todo, né? Nós estamos evoluindo, vivendo tempos novos. Mas uma mudança também pode ser uma involução, ou seja, a pessoa retrocede. Ela, de uma certa forma, perde os avanços que ela teve, né, e volta a viver um tempo antigo, um tempo que ela já viveu, ou que ela achou que seria melhor voltar a viver. Ou, de repente, a pessoa volta a ter crenças novamente, que ele já tinha largado, mas, de repente, ele volta àquilo e usa crenças, por exemplo, limitantes. Então, ele passa por um processo de involução. Por exemplo, a pessoa ela começou a perceber que matar, né, os animais, ou pisar nas formigas, ou enfim, era uma coisa muito, muito ruim, que gerava uma marca mental muito ruim, não é? Mas, de repente, a pessoa ela passa novamente a matar, né, os animais, as formigas, ele deixa os bichinhos se afogar na piscina, e ele não liga mais para aquilo, então ele evoluiu, né? Então, aquela consciência que ele tinha aberto, ela se fechou. Então, às vezes, cortinas de consciência, elas podem realmente fazer que se fechem e a pessoa evolui. Isso pode acontecer, não é? Uma outra mudança que existe, e que todos nós já vivemos isso aí, é a mudança dos saltos quânticos. O salto quântico ele é comparado a um elétron, né, na camada de um átomo. Então, existem as camadas externas do átomo, onde surgem os elétrons. Então, tem uma camada mais próxima do elétron, tem a camada seguinte, um pouco mais afastada. E esses elétrons, eles recebem energia, né? Eles recebem fótons, eles recebem energia do Sol, né? Então, o que acontece com os elétrons? Eles vão se energizando, eles vão passando a ter cada vez mais energia, mais energia, mais energia. Quando ele chega ao máximo da energia que ele pode ter, ele imediatamente salta para a nova órbita, para a órbita seguinte, sabe? Então, isso é o quê? Um salto quântico. Esse salto quântico é algo imediato. Chegou no ponto máximo da energia que pode absorver, ele salta, né, para a nova camada. Então, isso acontece conosco. Por exemplo, pode acontecer na vida de uma pessoa, isso acontece com os meus clientes também, em que eles estão estudando mentoria, estão estudando, estão vendo, estão recebendo instrumentais, ferramentas, e parece que não acontece nada com aquela pessoa. A impressão que eu tenho é que aquela pessoa está patinando, né? E aí chega um dia, de repente, ela muda um monte de coisas ao mesmo tempo. Então, isso é um salto quântico. Ele passou a receber X energia, né, da mentoria, e aquilo, de repente, quando ele chegou numa determinada informação, aquilo realmente estava, a sua mente estava cheia, ele pôde saltar assim de uma forma muito grande para um novo tempo. Então, ele salta imediatamente para um novo tempo. Abre-se um novo tempo para a pessoa imediatamente. Então, às vezes, a gente precisa ter a paciência de estudar, e parece que não está acontecendo nada, mas, no fundo, você está acumulando energia e daqui a pouco você vai ter o salto quântico, sim. Tá? Então, veja quantos tipos de mudança existem. Então, o que eu gostaria de pedir, transmitir para vocês, é que vocês tenham exatamente essa clareza de que existem muitos tipos de mudança e que a gente está mudando, na realidade, o tempo todo. Mas nós temos os ciclos, nós temos o desenvolvimento, nós temos as transformações,
né? Nós temos os setênios, nós temos o insight que vem, né? As mudanças naturais, nós temos, né, o probabilismo, nós temos a involução também, que é uma mudança, né? E uma mudança muito forte que acontece conosco todos os dias, a cada segundo, são novos pensamentos. Então, cada vez que surge um novo pensamento na mente, isso é uma mudança. Então, esses pensamentos, eles têm a capacidade de criar um estado vibracional em nós. Então, eles determinam a nossa energia. Por exemplo, se você tem um pensamento negativo, a tua energia, aquilo que você passa para as outras pessoas, vai ser de baixa frequência. Então, você vibra numa baixa frequência e a pessoa vai dizer, poxa, essa pessoa está mal, essa pessoa está ruim, essa pessoa está com problemas, porque o tipo de pensamentos que se tem são de baixa energia. Mas você pode também, obviamente, ter pensamentos de alta energia, pensamentos de muito amor, de compaixão, de bênção, de ter um desejo que todo mundo seja feliz, que as pessoas não sofram tanto. Então, você tem uma alta frequência, né? Então, os pensamentos, eles vêm assim, de segundo a segundo na nossa mente, e aquilo, de uma certa forma, vai alterando a nossa energia. E por isso que a gente fala assim, que essas vibrações que são diferentes a cada momento, eles vão sendo o que a gente chama de estados mentais. Então, existem vários tipos de estados mentais também, né? Existem estados mentais infernais, a pessoa vive um inferno, existem estados de ganância, existem estados mentais assim de obtusidade, de não clareza, né? Que é um estado animal. Existe o estado de guerra, né? O estado mental de guerra, a pessoa está lutando, quer vencer, quer destruir o inimigo, né? Então, isso é um estado mental. De repente, ele entra num estado mental sublime, de amor, de não sei o quê, né? Tá tudo bem. Daqui a pouco ele já está no estado mental de desejar. Então, ele deseja coisas, quer manter coisas, quer acumular bens e ele vive para consumir as coisas, né? E a vida passa a ser para ele, naquele instante, pelo menos, viver produção e consumo, né? Então, é muito interessante a gente começar a observar a mente da gente, os diferentes estados mentais que nós criamos no período de 5 minutos, ou num dia, durante um dia, você pode estar em vários estados mentais diferentes, mais negativos ou muito positivos. E isso a gente pode treinar, não é? Estar sempre em movimentos, em vibrações de elevada energia. Isso depende muito do estado centrado, né? Quando a pessoa está centrada, ela se liga às energias maiores do universo e ela passa a vibrar em sintonia ou em consonância com essas energias maiores do universo. Então, isso são técnicas de centramento, né? Onde a pessoa recebe energia plena pela parte de cima, né, da cabeça, e passa pelo seu corpo, ela recebe essa energia. Então, é o que ela é? Ela é canal da energia universal. Então, essas são as pessoas que têm um alto desenvolvimento espiritual, são as pessoas que levam paz e amor para as pessoas a cada momento, né? Então, é diferente, por exemplo, uma pessoa, né, que vive mudando de estado mental várias vezes por dia, e outra pessoa que já mantém uma certa estabilidade num estado mental sublime, num estado mental elevado. Então, tudo isso são processos de treinamento, né, que você pode ter. Uma outra mudança, assim, por exemplo, é quando a pessoa se ilumina, né? Ela recebe uma iluminação. Ou quando ela desperta, né? Existe o despertar. Então, o despertar, ele é, assim, acordar do sonho. Então, a vida comum, ela é considerada como sendo um sonho. E o despertar é o quê? É eu saber que estou sonhando. Tudo no nosso dia a dia, ela tem uma configuração de sonho. Então, o mundo não é material, ele é criado na nossa mente, e na nossa mente não existe nada material, só existe energia do pensamento, né? Então, nós criamos, né, o mundo na nossa mente.
Então, tudo, a gente fala que o mundo é mental, o universo é mental. Então, quando a pessoa acorda para isso, né, ela tem uma paz muito profunda, ela entende profundamente a vida e ela entende realmente quem ela é, né, quem nós realmente somos. Nós somos a consciência universal desperta. Sempre fomos isso. Mas como a gente vive num mundo muito comum, cheio de guerras e lutas, a gente se esqueceu e a gente passou a criar um ego. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, mas isso é o nosso sonho, isso é a nossa elucubração mental. Você não é o teu ego, você não é o que você faz, você é a própria energia plena, universal, atuando o tempo todo. Então, isso são as mudanças que nós podemos viver no mundo, né? Então, são as mudanças de diferentes formas, de diferentes situações, mas é importante entendermos as mudanças e sabermos que sempre estamos mudando. A cada segundo tem mudanças, e tem vários tipos de mudança na nossa vida. Então, nós passamos a ser os senhores e gestores da nossa mudança. Então, eu não preciso mais ficar preso ao passado, eu não preciso mais ter medo das mudanças, porque eu sei que as coisas vão mudar. Eu não preciso mais querer controlar o futuro, porque a gente vive sempre o agora. Então, existe uma série de mudanças que o ser humano faz, a sua consciência, quando ele entende essa parte, né, das mudanças, das diversas mudanças na vida, assim. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser se especializar nessa área também de mentoria, entre em contato com o Instituto Holos, né? É Holos com H, HOLOS.org.br. E veja lá os nossos cursos de formação e mentoria, onde você recebe muitos instrumentais para você ser um mentor profissional. Inclusive esse material de mudanças aqui, que vai ser passado para você de uma forma fantástica, e outros temas também que fazem parte da vida. Então fica o meu convite aqui para você. Muito obrigado pela tua audiência. Valeu, gente. Muito legal. Obrigado. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Programa Holos com Marcos Vanderlitt. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.